Sem saber por isso eu quase fui presidente do Canadá. Que vergonha, meu Deus do céu. Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de coisas que nem sempre dão certo numa viagem por aí, né? Nosso canal ele é focado em dar dicas de viagem, além de visitar destinos turísticos e trazer pra vocês um pouco da nossa experiência nos locais que a gente já passou por esse mundo. Mas não tem pra onde, né, gente? A gente sempre mostra lugares lindos, maravilhosos, o que deu certo, como era hotel e tudo mais. Mas sempre tem aquele pontinho que faz a gente passar vergonha, né? Você sempre tem perrengues durante uma viagem. A maioria das vezes esses perrengues são exatamente isso, só pra te passar uma vergonha, aquele mal-estar, aquele negocinho chato e tal. Mas alguns deles podem realmente te levar para situações bem sérias. Então fica aí com a gente até o final, porque a gente vai te dar muitas dicas de como não cair nesses perrengues. Mas primeiro, antes da gente começar essa lista de perrengues, se você ainda tem a audácia de não seguir a gente aqui no canal, aproveita, se inscreve agora mesmo aqui embaixo. Isso ajuda muito ao YouTube entregar o nosso conteúdo para todo mundo, fazer com que nosso canal continue crescendo cada vez mais. Mas vamos aos perrengues e fica até o final, porque tem muita vergonha alheia aí pra você degustar. Perrengue número 1. O dia que Vanessa quase foi presa no Canadá. Sempre começa com esse perrengue. É porque é o que mais me marcou até hoje, foi o primeiro assim, foi aquele primeiro baque de uma vida conjunta, então realmente isso foi o que mais me marcou mesmo. E cronologicamente esse é o primeiro perrengue que a gente passou juntos, né? Isso foi quando a gente foi fazer a nossa primeira viagem juntos, a gente foi fazer uma viagem, foi fazer um intercâmbio pro Canadá em 2010. Foi uma viagem de quase 24 horas, a gente aqui saiu do Recife de madrugada, chegou em São Paulo, era 6 da manhã, aí teve que passar mais 12 horas esperando em Guarulhos para poder pegar um voo às 7 da noite. Foi bem cansativo mesmo, né? Então você chegou lá assim, 24 horas sem banho, 24 horas sem descanso, foi bem pesadinho. Quando a gente chegou lá em Toronto, e essa eu faço questão de contar primeiro, a gente fez a imigração e tal, foi quando a gente realmente se relaxou um pouquinho, deixou as malas na conexão para poder ir para Vancouver, e a gente ficou só com mala de mão. E Vanessa teve a brilhante ideia de chegar pra mim e dizer, eu vou rapidinho ao banheiro. Eu também pensei, né, tá, rapidinho, então eu vou logo no banheiro, porque eu não quero que ela fique sozinha aqui e tal, eu vou ficar no banheiro aqui, porque depois a gente se encontra. 10 minutinhos, voltei, no máximo 5 minutos, eu acho, e fiquei esperando. E fiquei esperando. E fiquei esperando. E fiquei esperando. Esperou pouco, eu acho que foram 15 minutos. Foram 15 minutos de espera. Vamos lá, mulheres. A gente não demora tudo isso no banheiro. Comenta aqui se você acha que Elias realmente está exagerando. 85% disso é exagero. Talvez eu tenha passado 17 minutos. Porque eu fui escovar os dentes. Não foi 15, foi 17. Só que esse não foi o perrengue. O perrengue foi o seguinte, quando eu voltei do banheiro, eu fiquei lá esperando 10, 15, 20 minutos. 17. Comecei a ficar preocupado, já, pô, bateu a cabeça no banheiro, o que é que eu vou falar pra mãe dela, ela morreu, passou tudo pra minha cabeça. Até que 40 mais ou menos minutos depois, eu vi um guarda passando, né? Aí eu disse, não, vou falar com ele, cara, não é possível, Vanessa tem que estar lá dentro, ela não foi embora, ela não tá. E na hora que a guarda entra, ela sai Vanessa, linda, maravilhosa. 85% é conversa de Elias. Cabelo todo feito, todo maquiado, ela estava com outra roupa. É uma dica valiosa, a pessoa tem que levar uma roupa na sua bolsa extra. Depois eu vou lhe dar outra dica, muito importante. Aí a mulher já ficou assim, meio tipo, poxa, tá tudo certo, então muito obrigado, gente, valeu pela ajuda e tal, muito obrigado, moça e tal, a gente vai ter que entrar agora que a gente vai pro avião. 2 minutos depois a gente tava passando pela imigração de novo, raio-x, aquele negócio de novo, e eis que Vanessa some de novo. Claro, por sua culpa. Aí ela vai estar por cima de mim. Claro que foi, porque se Elias não tivesse dito que eu tava esse tempo todo no banheiro, eu não teria ido parar naquele lugar em que você fica lá com os braços abertos, aí passa um monte de negócio assim, e vê você completamente, depois vasculham sua mala. Eu só sei que não foi só eu que fui exagerado, tá? Mas o pessoal da imigração do Canadá, depois disso, ficou de olho em Vanessa, perseguindo ela por aí. Olhava, revistava a mala. Por sua culpa. Ela já pensou que Vanessa era traficante. Porque eu denunciei ela na polícia, basicamente. Como é que o seu próprio namorado denuncia? Olha, ela tá no banheiro há muito tempo, acho que ela tava colocando alguma coisa. Ou tirando, sei lá. Meu Deus. Só sei que depois disso, Vanessa não foi deixada em paz pela imigração. E eu acho que pelo pessoal dos narcóticos também. Ou seja, dica de ouro. A dica de ouro. Foi o que eu aprendi. Agora eu digo, vou demorar porque eu vou escovar os dentes, isso. Acabou. Seja sincera e acabou. Número 2. O dia em que eu pedi para ser sequestrado. O Canadá foi uma terra que a gente passou muita vergonha, foi a nossa primeira viagem internacional. E esse segundo perrengue é culpa exclusivamente minha. Finalmente.
Eu sempre fiz muita aula de inglês quando eu era criança. A gente chegou no Canadá, eu quis meio que me soltar, eu pensando que eu sabia falar e tal. Só que na verdade eu sabia ler, sabia escrever, pensava em inglês, mas eu não conseguia verbalizar aquilo que eu tava pensando. Certo dia a gente tava almoçando na Subway e eu fui pedir um guardanapo na Subway. E disse, por favor, I would like a kidnapping. A mulher se assustou quando eu falei isso. Claro. Ela abriu um olho assim, olhou pra mim. O cara que tava do lado, sendo servido, abriu o olho pra mim. E o cara lá atrás riu. Aí eu não entendi porque o cara riu, ele falou alguma coisa bem rápido pra atendente. E a atendente começou a rir também. O cara do lado começou a rir e eu fiquei com aquela cara de... O que aconteceu? Tentei meio que disfarçar meu constrangimento, mas ela disse, senhor, você não gostaria de um napkin? Na minha cabeça, de alguma forma, eu pensei napkin, que era guardanapo, e falei kidnapping, que era sequestro. Então, na verdade, eu cheguei para o atendente da Subway e disse, eu quero um sequestro. Por favor, moço, eu gostaria de um sequestro. Tipo, é compreensível a reação dela, porque efetivamente não é todo dia. Na cabeça dela talvez não seja assim uma palavra tão parecida uma com a outra, napkin com kidnapping, mas na minha cabeça é, até hoje, é uma palavra. E eu me defendo exatamente falando isso. É um pouco parecido, napkin, kidnapping. É. Eles continuaram rindo, eu saí com a cabeça baixa, meu orgulho foi todo pelo ralo, né? Aquele negócio aqui. Aquela. Bem, gente, dica é, errar é legal, errar você aprende, nunca mais eu confundi sequestro com guardanapo. Você aprende até muito mais quando erra, na verdade. Mas hoje em dia tem uns aplicativozinhos que te ajudam bastante, tem um dicionário, pergunta a galera que tá do lado, não pense que a sua namorada que é professora de inglês não vai te ajudar, ela vai te ajudar. Se você passou por uma situação parecida com essa em algum lugar que você já viajou de línguas, conta aqui que a gente também quer saber, né, de alguma, pra não se sentir só, pra Elias não ficar sozinho nessa... Que vergonha, meu Deus do céu. Perrengue número 3. Em 2015, fomos para Natal em nossas férias, que a gente faz, né, uma ou duas vezes, e a gente acabava se enrolando um pouco em pesquisas, coisas que a gente acabava deixando de lado na hora de escolher um hotel. E aí a gente fechou com um hotel pelo hotéis.com, e aí a gente gostou das fotos do local, eram fotos do próprio hotel, foi o hotel quem tirou, presta atenção nisso. Ele era em Ponta Negra, pertinho mais ou menos de tudo, mas numa região um pouco estranha. Ele era mais pra dentro, ele não ficava numa daquelas avenidas centrais, né? Ele era mais pra dentro. E aí a gente chegando lá, logo de entrada, o muro era muito alto, tinha uma guaritazinha que parecia quase um presídiozinho. A gente já achou um pouco estranho. Era bem né? esquisito. E aí quando a gente entra, fez o pagamento logo de entrada e imagina comigo, a arquitetura. Você entra no local, aí no meio tem uma piscina e em volta da piscina em forma de U são vários quartos, tipo apartamentozinhos, em que você abria com uma grade, depois uma porta de vidro. Ele era pequeno, a gente já sabia, mas a imagem dele de você ter que abrir com grade e depois essa portinha de vidro que não tinha nem muita segurança. Não, a porta de vidro, ela não tinha chave, a chave era na grade. Se alguém estivesse lá de fora da grade e quisesse abrir a porta de vidro... Abria. Você ficava... A gente tava exposto, Você ficava exposto completamente. A piscina estava imunda de terra. Tá. E aí você já... Não, tudo bem, vai que o pessoal acabou de passar e deixou essa terra aí, o pessoal deve limpar. A água não era quente, a água gelada era pinguinhos de água gelada. Enfim, a gente desistiu porque o ambiente não estava muito legal, não estava condizente com as fotos. Com as fotos. E aí a gente foi, pediu pra desistir, pediu, né, cancelar. Eles não quiseram, deu um maior problema para poder resolverem isso. A gente foi e voltou, teve problemas pra... a gente deixou de fazer alguns passeios. Logo que a gente saiu de lá, a gente teve que escolher uma outra pousada logo, né? Porque só tinha um quarto disponível nessa outra pousada. Foi nessa da Sônia, que era ótima, essa pousada da Sônia que a gente foi depois. Pertinho do Morro do Careca, então a gente teve essa sorte de encontrar, mas foi sorte. Deixou de ir de manhã para um passeio, para poder tentar resolver isso no hotel. Porque eles não queriam devolver a parte do dinheiro, dizendo que a gente já tinha usado o quarto. Então foi um pouco complicado, a gente perdeu um pouco das férias, o que é chato, mas no final a gente resolveu. Foi, demorou 2 dias, eles ligaram dizendo que iam devolver o dinheiro, só que a gente já tava saindo de Natal, aí a gente ia sair mais cedinho, teve que esperar para depois do almoço para poder ir pra Canoa Quebrada, acabou demorando para chegar em Canoa Quebrada também. Demorou, foi um efeito dominó, foi então um efeito dominó. Tudo acabou se perdendo um pouco, eles resolveram, mas atrapalharam totalmente a nossa viagem, que você passa um ano todo se programando, né? Pesquisem bastante e usem os comentários das pessoas que foram como apoio
para sua escolha de hotel, de passeio, de qualquer coisa. E você que fez a reserva e que você foi pro hotel, também deixa um comentário lá. Porque isso ajuda a gente, a você, a escolher melhor o hotel que vai ficar. Porque se você fosse apenas pelas fotos do local, pode acontecer o que aconteceu com a gente. Não é todo comentário negativo que vai te fazer te dissuadir a não ir para um local, porque tem gente que é chata mesmo, né? Você faz uma média. Presta atenção nos comentários, nas fotos das pessoas que se hospedaram lá, pra você não cair numa furada como a gente caiu. E dica número 4, e eu vou deixar essa pra Elias, porque é só dele de novo, esse perrengue. Esse foi outro perrengue que a gente passou por culpa minha. E foi falha grande assim da minha parte, porque a gente tava programando em 2015 uma viagem para o Chile. E foi porque na época o Chile tava muito barato, tava mais barato você ir pro Chile do que você ir para Gramado, por exemplo. Na época eu tinha umas sérias restrições alimentares, que não era exatamente restrição de saúde, mas era coisa de gosto meu propriamente. Eu não comia crustáceo, eu não comia muito peixe, eu não gostava dessas coisas assim, camarão, não passava perto de um prato meu e tal. E no Chile eles comem muito isso. E outra coisa que eu não pesquisei direito foi sobre a temperatura que se fazia lá no Chile. A gente via que tava tipo 10 graus no Chile, só que a gente tinha pego menos 8 no Canadá. Então pra mim tava ótimo, 10 graus lá, a gente consegue aí tranquilo. Tu tava metido? Tava. Quando a gente chegou no Chile, o primeiro impacto que eu tive foi a comida. Eles são 90% de frutos do mar, peixe e pollo, que é frango, né? E fora que pra gente encontrar um local que vendesse frango, no primeiro dia que a gente chegou, a gente andou tanto, tava morrendo de fome, a barriga já tava conversando comigo, tava grudando a costela. Demorou muito, mas a gente comeu. Basicamente o resto da viagem toda eu me virei em McDonald's e KFC. McDonald's e KFC, porque eu odiei a comida, na época eu tinha odiado. E eu não tinha procurado locais que vendiam comida que efetivamente eu gostasse, né? Foi falha 100% minha. Vanessa não tinha esse problema, então né, pra ela foi indiferente, pra mim não. Mas a dica é, gente, pesquise. Se você vai para um local que você não gosta da comida, você vai para Tailândia, sei lá. Se você não gosta, pesquisa lugares que vendem comida mais universal e tal, para você também não passar necessidade. Eu passei fome e frio no Chile. Passei fome e frio. Meu Deus, que vergonha de tu. Foi. Que vergonha, Jesus. A gente marcou um passeio, né, para ir para um Vale Nevado. Eu falei pra ele, eu disse, vai levar tua roupa que tu trouxe do Canadá, aproveita, porque não é toda vez que ele vai ter essa oportunidade. Aí eu vou com minha roupa, com a bota de frio. Falei tudo. Eu disse, por que você não vai? Não é tão frio não, vou com meu casaco de couro. Além de eu ter errado na roupa de ir, chegando lá, quando a galera deu a oportunidade de a gente alugar uma roupa pra ir para o Vale Nevado, eu piranguei. Gente, mas assim, é porque era caro, no Chile as coisas são caras, principalmente coisa de turismo é muito caro, então eu piranguei mesmo. Eu não vou pagar $80 pra alugar uma roupa. Quando chegou lá no Vale Nevado, estava a menos 15 graus. Tava frio pra caramba. Tava a Vanessa lá, querendo mergulhar no gelo. Tava na neve. Vanessa tava super de boa lá, e aí eu disse, não aguento. A gente teve que ir pro hotel que tinha lá, que era na verdade era uma cabana que tem lá, que tem um apoio, né? Um apoio, que tem uma lareira, não sei. Só sei que eu passei quase o resto do dia inteiro lá, trancado, e Vanessa com a cara desse tamanho pra mim, querendo ir pra neve, eu até tentava ir, mas não conseguia, eu queria ir. O pé de Elias congelou, Foi. Ele tava botando sacola plástica, porque a meia já tava toda ensopada. Enfim, minha gente, pesquisem o tempo, o clima, né, da época do ano que você vai viajar. Como a gente foi em junho, julho, é frio pra caramba lá. E como a gente ia pro Vale Nevado, é mais frio ainda, porque é alto, tem altitude, tem muita coisa. O clima, se chove, se não chove, a comida lá, se você teria lugares pra comer comidas alternativas, do que você gosta, do que você não gosta, restaurante que você quer ir. Segue a gente que a gente hoje dá dicas boas. Não passe fome e frio, porque a gente tem uma porrada de perrengue, a gente já passou por poucas e boas, mas a gente não vai poder falar todos, obviamente, no vídeo, só aqui. Dependendo da quantidade de curtidas e comentários aqui, a gente faz o perrengue 2. Então aproveita logo esse momento, curte aqui se você não curtiu ainda e segue a gente. Quinto perrengue. Vocês já repararam que coisas graves acontecem normalmente com Vanessa? Posso ter tido uma certa influência na primeira, mas na segunda não tive não. Esse foi, eu acho que o mais sério, efetivamente, que a gente já passou. Em 2018 a gente fez uma viagem para a Europa e Vanessa acabou emendando uma viagem de trabalho que ela tinha em Malta. Foi uma semana livre que a gente resolveu ir para Istambul. Na volta de Istambul, como Istambul não faz parte da União Europeia, você tem que fazer a imigração saindo e a imigração entrando. Quando a gente tava entrando, passando pela imigração, aí lá vai eu e entrego isso, a gente com mala, souvenir, comprou um bocado de coisa em Istambul que eu entrego ele. Faz quanto tempo que você mora em Roma?
Não moro em Roma, eu voltei pro Brasil, eu tô aqui a passeio. Aí ele disse, você vai pra onde depois daqui? A gente vai voltar pra Itália pra poder ir pra coisa. Ele disse, sim, mas e você vai fazer o que na Itália? Eu disse, conexão pra poder... E tá. eu tentando explicar, eu sem entender exatamente o que ele queria dizer. Aí Elias, vendo aquela coisa demorada, e chegou perto. O que tá acontecendo? Nem eu tô entendendo o que tá acontecendo. Até que ele disse, Foi. tá faltando um carimbo no seu passaporte. Aí eu olhei no meu assim, aí eu disse, aqui tá aqui, é o meu carimbo de entrada. Você entrou, mas ela não. Eu não tinha. Quando a gente passou por Portugal, muito provavelmente ele não carimbou o meu. Ou se carimbou, foi uma tinta tão fraquinha. Que até hoje a gente não achou. Mas o que realmente parece que contou foi porque o passaporte de Elias estava com todos os carimbos, a gente casado, então tem todo esse negócio. Então, presta atenção, pelo amor de Deus, quando viajarem pra fora. Quando ele disse assim, certo, senta ali, eu me senti aquela assim, senta ali, Cláudia. Meu Deus, a gente vai voltar, porque ele chegou e disse, você poderia ter voltado pro Brasil daqui mesmo, sem nada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. As minhas roupas, tudo que eu comprei. Você tem que realmente confirmar. Em qualquer lugar que você entre, que você faz a imigração, se a pessoa carimbou o seu passaporte. Até aqui dentro do Brasil mesmo, você pode passar bem mal, assim, com questão de falta de documentação. Mas a gente tem que fiscalizar tudo mesmo, pra você não ter problemas maiores e perrengues como os nossos. E aí, gente, vocês gostaram da nossa vergonha alheia? Se vocês gostaram, diga aqui embaixo o que é que vocês já passaram de vergonha nas viagens de vocês, quais foram os maiores perrengues que vocês passaram. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.